Ai, meu Deus. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver direitinho? Eu vou chamar o doutor Juliano agora. Vamos entrar. Tudo bem? Oi, doutor Olá, tudo Juliano. bem? Tudo Boa bem? noite. Deixa eu só Boa arrumar noite. o celular aqui. Aham. A Sim, gente fica fez, melhor. a gente fez uma plaquinha dizendo bem-vindo para você, mas ficou ao contrário. Obrigado. Aí me falaram, Acontece, acontece. aí me falaram de última hora assim, não, escreve de trás para frente, mas Na então, doutor, próxima dá para melhorar. isso. Então, doutor, muito prazer. Eu me chamo Maria Alice, eu sou a presidente da Aladerme, pela chapa Dermacare, e eu queria apresentar um pouquinho para você e para todos. Muito bem-vindos todos que estão chegando. Nós assumimos a Aladerme ano passado com a chapa Dermacare. Durante esse período de quarentena, nós fizemos uma série de posts sobre o Covid-19, como, por exemplo, o vídeo da higienização simples das mãos. E hoje nós estamos fazendo reuniões científicas, que é o Jornal Club, toda semana, acontece de quarta, quinta. Quem quiser participar, tá aí o convite. Eu gostaria muito de agradecer as minhas professoras, né, as orientadoras Daniele, Florentino e Monique Opusca, e a nossa orientadora Aérea Pinheiro, pela construção, por apoiar todas as nossas ideias assim, mais doidas para a Liga e estarem sempre nos ajudando, nos orientando. E a Laderme tem o prazer de receber o Dr. Juliano Tibola, presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, a ABRAFIDEF, doutor em Biologia Celular e Desenvolvimento e mestre em Saúde Pública, e também especialista em fisioterapia dermatofuncional com área de atuação em queimados. Também é fisioterapeuta na Clínica Escola da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Boa noite, né, Maria Alice, e a todos os presentes. Aí é uma satisfação estar com vocês agora. Né? Pela primeira vez estou conversando com o pessoal do Instituto Federal do Rio, né? Me sinto bastante honrado aí e é legal aí que tem alguns amigos e colegas, a Débora, que é minha amigona, professora pós-doutora que está aí, ó, prestigiando a gente também, do Laboratório de Célula-Tronco lá da Universidade Federal. Vi que a doutora Ana entrou também. E muito obrigado aí pelo prestígio de vocês. Então, doutor, primeiramente, né, eu gostaria de te perguntar um pouquinho sobre a área de atuação, né, do fisioterapeuta voltado ao tratamento de queimaduras. Como é que funciona Peraí, eu tô um pouco nervosa e eu não sei Sem onde problemas. e eu não Deixa, sei deixa onde que eu estão as vou, perguntas. deixa que eu vou contar então um pouquinho e as dúvidas vão surgindo, a gente vai conversando. Não Eu tô abrindo precisa. aqui as perguntas aqui agora, porque eu não sei onde Tranquilo. elas foram parar. Ah, mas acontece. Contar um pouquinho então, né? Por que queimaduras em fisioterapia dermatofuncional? Porque geralmente, quando nós falamos em dermatofuncional, as pessoas, qual é a primeira ideia que vem à cabeça? É só estética. E aí esquecem que existe um outro lado também e que essa especialidade é muito ampla. A especialidade de fisioterapia dermatofuncional, ela completa 11 anos esse ano, em 2020. Ela foi regulamentada pelo COFITO, que é o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em 2009.
E em 2011, nós tivemos uma outra regulamentação que foi das áreas de atuação dessa especialidade, que foi definido que ela contempla 7 áreas. Então, nós temos dentro da especialidade de fisioterapia dermatofuncional a área de dermatologia, que é uma área que vai contemplar o estudo das doenças dermatológicas e a fisioterapia, né, no processo dessas doenças, como exemplo da hanseníase, a psoríase, vitiligo, entre outras. Pré e pós-operatório de cirurgia plástica, que já é uma área muito conhecida e bastante divulgada também, tanto pelos alunos, profissionais. Pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica, que ainda é uma área pouco explorada pelo fisioterapeuta dermatofuncional. Tem muita gente que atua, mas que ainda não é da nossa especialidade, ela está sendo mais divulgada. Angiologia e linfologia, que é uma área também que está muito em alta hoje com a questão das cirurgias vasculares. Aí tem a presença aí até de uma cirurgia vascular que está assistindo a gente, lá de Salvador, a Franciele, olha, legal. E prestigiada essa live aí. E Eu tô cada vez mais nervosa. Não, tranquilo. E temos aí a área da endocrinologia, onde a gente vai pensar nas questões da obesidade e principalmente do diabetes, né? Tudo que se relaciona a dermatofuncional. E aí as duas últimas entram na estética e cosmetologia, que é bastante conhecida também, e a área de queimaduras. Então, assim, a gente vendo dentro dessas 7 áreas, a gente percebe que é uma especialidade muito ampla. Tem espaço para todos atuarem, né? Quem gosta mais de estética, quem gosta mais da área voltada para patologias, né? Ou gosta mais de pré e pós-operatório, assim como o curso de fisioterapia ele é muito amplo, né? Porque a gente tem várias possibilidades, desde atuar lá na prevenção, na atenção primária, dentro de uma UTI, na reintegração social, a fisioterapia dermatofuncional também. E cabe a nós aí divulgar, né, para que ela fique cada vez mais conhecida. Até porque dentro da fisioterapia é uma das especialidades mais recentes, né? Que foram as primeiras especialidades regulamentadas pelo Conselho Federal e são mais antigas. Eu não sei se deu uma caidinha ali na transmissão. E aí, nas queimaduras, né, eu acho que é legal até a gente colocar, porque veio o convite, quando conversei pela primeira vez com a professora Daniele, depois com o pessoal da Liga, que ela me apresentou, né, todo esse trabalho bacana que vocês fazem aí no IFRJ, e porque a gente está no mês que é muito especial agora, né, encerrando o mês hoje, que é dia 30, que é o Junho Laranja. Né? Esse mês é um mês que é voltado à prevenção e à prevenção das queimaduras, e é um mês onde a gente para refletir um pouquinho a respeito desse assunto. Então, até por isso, né, por que essa live está acontecendo hoje? Eu acho que o legal é isso. É um mês que a gente resolve falar sobre isso. Não que a gente vai esquecer esse assunto durante o ano, né? Com certeza. E agora, até em função dessa questão da pandemia, do Covid, nós estarmos muito tempo dentro de casa, né? Nós estamos usando muito álcool em casa. E essas lesões têm aumentado, as lesões por queimaduras nesse período. Eu não sei se vocês tinham conhecimento, né, mas a Sociedade Brasileira de Queimaduras, que é uma associação multiprofissional, envolve médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, todo mundo que trata queimaduras, e eles estão fazendo um estudo, e nesse estudo já foi levantado 354 internações desde o mês de março. Talvez tenha mudado um pouquinho esse número. E é muita gente que se internou queimada por álcool em casa. Nossa. Então, esse cuidado com o álcool, ele é essencial, né? Nós temos principalmente aí com as crianças, a aproximação do álcool
as fogueiras, a lareira no sul do Brasil, principalmente agora que está chegando o inverno, a proximidade com o fogão. Isso assim, é fundamental, e esse mês ele serve para a gente. Ixi, caiu. Calma aí, esperar ele entrar de novo. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Voltou. Voltou. Eu acho que o Instagram tá com complô contra mim. Mas estamos aí de novo. Estamos aí de novo. Então, eu acho que é mais nesse sentido. E eu até te perguntaria, em casa, né? Porque todo mundo usa o álcool em casa. Quais são os cuidados que você está tomando em casa quanto ao álcool? Conta aí pra gente. Zero. Zero. Exatamente. É muito assim, eu já tinha parado para pensar nessa situação. Por exemplo, uma pessoa que é fumante. Na minha família não tem ninguém fumante, mas uma pessoa que é fumante, ela passa o álcool e logo acende o cigarro. Como é que funciona isso? Será que ela tá prestando atenção para o que ela possa ter uma queimadura? Que isso pode acontecer? Provavelmente não. E não, e nem só acender o cigarro, né? Ou acender o fogão, o passar álcool na mão de criança. O álcool, né? A gente tá falando aí de um produto que ele causa dermatite tópicas, e já é provado aí, muitos artigos falam dessa questão. Então é algo que a gente precisa, né, assim, ter uma atenção redobrada, principalmente quem tem criança pequena, né? E aprender que em casa a gente deve lavar a mão com água e sabão, né? O álcool é deixar para usar quando a gente precisa sair de casa, para ir ao supermercado, na farmácia, em algum lugar que for necessário, aí sim usar o álcool, quando a gente não tem água e sabão. O que tem acontecido é a pessoa chega em casa, lavou e ainda passa o álcool. Então, assim, o nosso vice-presidente tem criança em casa e ele falou que está deixando os frascos bem longe das crianças. Então, assim, tá de parabéns, nosso vice-presidente. Com certeza, né? E até porque a criança, quando ela está bem instruída, informada, ela se torna um agente de prevenção. Muito melhor do que o adulto, né? Porque ele aprende, ele cobra o resultado do adulto também. Então, é um investimento na criança que a gente precisa fazer um foco, né? E dar um puxão de orelha nos adultos que não tomam os devidos cuidados aí. É verdade. Então, eu abri agora, consegui achar o nosso roteirinho, né? A primeira perguntinha que eu queria te fazer, eu sei que são muitas, né? Não dá para falar tudo, porque o universo da dermato é, assim, enorme. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da fisiopatologia da queimadura. Fisiopatologia para falar assim numa live é danado, né? Mas vamos tentar resumir em meio segundo, né? O trauma por queimadura, ele é um trauma, o mais devastador que existe, é um dos traumas que mais causa resposta imune do organismo. Então, em se tratando, comparar com uma fratura, comparar com uma cirurgia, qualquer outra coisa, queimadura sempre é mais grave. E assim, né, o que uma queimadura causa fisiopatologicamente? É o que a gente aprende lá na patologia, lá no início da graduação, que a gente odeia aquela disciplina, né? E às vezes, assim, diz, ai, tomara que acabe logo, que eu nunca mais quero ver isso. E aí depois que você se forma, você vai precisar dela para o resto da tua vida e chora, por que eu não aproveitei mais? Né? Que é o edema, né? É a liberação de histamina, bradicinina e por aí vai, que vão causar um grande edema aí nesse indivíduo, e nos grandes queimados a repercussão sistêmica ela é muito grande. Por isso que foi criada uma área de atuação. Então, mas em casa, quando eu queimo só a pontinha do dedo lá na ponta do fogão, não causa nada. Claro, é uma queimadura muito pequena. Mas se você queimar 10% do teu corpo, né, ou 15%, aí nesse percentual você pode ter uma repercussão no teu pulmão. Né? E aí, pô, queimei o pé, mas eu tá com o meu pulmão comprometido? Sim, né? Então, a queimadura, ela tem essa característica. Por isso que é um trauma
muito peculiar, existem unidades para tratamentos adequados, e o essencial nesse início do trauma, né, se a gente for prestar um socorro adequado, no caso, quando alguém se queima, porque a gente acabou não falando antes, eu vou voltar um pouco aqui, resfriar sempre a lesão, né? E aí eu até já falei em outras conversas que eu tive, né? O fisioterapeuta, ele tem muito bem incutido na sua cabeça o que fazer no entorse do tornozelo, numa fratura, né? E aí numa queimadura ele não sabe, ele fica perdido, ele não sabe nem o que se faz no primeiro atendimento e muito menos o que vai se fazer no tratamento, né? Uhum. E fica às vezes perdido, tanto porque alguns não tiveram isso em disciplina durante a graduação, outros não gostam, se desinteressam pela área. E aí, pensando que é um grande trauma, né, o resfriar a lesão é muito essencial, porque ela vai estancar esse processo que vai causar desnaturação de proteínas e vai lesionar o tecido. Então, eu acho que por aí a gente consegue definir um pouco da fisiopatologia da lesão. Que ela é definida também e classificada sempre em 3 níveis, né? Em primeiro, segundo e terceiro grau, de uma forma bem genérica. Ou a gente pode falar em lesões de espessura parcial, superficiais, que seria primeiro e segundo grau superficial, e lesões profundas, de segundo grau profundo e terceiro grau, que são as mais graves aí. As que vão precisar de enxerto, um enxerto de pele, vão precisar de fisioterapia a longo tempo, uso de órteses e por aí vai, né? Uma internação num centro de tratamento especializado, que aí não é qualquer um que vai saber fazer um enxerto de pele adequado, nem qualquer fisioterapeuta que vai ter esse domínio para tratar um enxerto de pele assim em qualquer tipo de hospital sem um centro especializado, né? Sobre esses primeiros socorros é até engraçado, né? Porque a gente escuta que tem que botar pasta de dente, café, tudo quanto é coisa, né? E não, é só lavar com água gelada, né? Resfriar a lesão. Sobre essa, a gente até falou sobre, você falou sobre a graduação da queimadura, né? Primeiro, segundo e terceiro grau. Como é feita essa graduação? Essa divisão da classificação das queimaduras, ela se dá de acordo com as características da lesão. Então, as lesões mais profundas, elas têm características que vão acometer mais a derme em nível profundo, né, ou até o tecido muscular e tecido ósseo no caso de uma lesão de terceiro grau. Né? Tem uma coloração específica também, bem diferente de uma lesão de primeiro grau, que é aquela lesão que a gente tem na praia, por exemplo, quando vai pegar um sol e esqueceu de passar filtro solar, ou fica tempo demais e não repõe o filtro. Então, é aquela lesão mais seca, mais descamativa, mas que em uma semana você já recupera. Né? Com uma boa hidratação da pele, ela arde bastante, dói mais, porque ela vai queimar neuroreceptores periféricos, mas ela recupera muito fácil, né? Passando um bom creme hidratante, já resolve, né? Eu vou respondendo aí o que o pessoal está perguntando, né? Ouvi dizer que tem eu não sei se é o Vitor Ferraz, ele perguntou se tem queimadura de quarto grau. Então, Vitor, hoje em dia não se usa mais essa classificação. Antigamente, alguns autores falavam em lesão de quarto grau para queimadura elétrica. Então, porque é uma queimadura que tem todo um outro processo fisiológico de acometimento. Ela queima, entre aspas, de dentro para fora, que geralmente ela vai lesionar mais nervos e músculos próximos ao tecido ósseo, e a pele externa geralmente ela está íntegra. Então, por isso essa diferenciação. Mas hoje em dia se diz que ela é uma lesão de terceiro grau também, uma lesão de terceiro grau elétrica. Insolação é um tipo de queimadura. Na verdade, ela é um sintoma, insolação, porque insolação é um conjunto de coisas, né? Você pegou muito sol, você vai estar com superaquecimento, vai estar nauseado de repente, vai estar desidratado, então não dá para dizer que insolação é uma queimadura. Você pode ter uma insolação e ter uma queimadura também, né? Nem sempre que você tem uma insolação, você tem uma queimadura. Às vezes, só por estar muito tempo no sol, com calor, isso já caracteriza o que nós chamamos de insolação.
né? Eu acho que é um pouquinho diferente. Uhum. Sobre as órteses e a malha compressiva, como é que funciona? Então, eu acho que é legal a gente colocar isso, né? Falar um pouquinho do tratamento hospitalar e ambulatorial para entender onde é que entra tudo nesse conceito, né? Uhum. Eu vi que tem uma galera aí entrando também, de Santa Catarina e de São Paulo. A Helena, que é fisioterapeuta lá da Unifesp, também está aí, obrigado. E como é que acontece, né? No tratamento hospitalar, a gente baseia o nosso tratamento fisioterapêutico em 4 itens principais, que é a cinesioterapia, é o posicionamento adequado desse paciente no leito, que vai evitar sequelas das contraturas, é o uso das órteses, né? A órtese é fundamental para posicionar esse paciente adequadamente. Que tipo de órtese? O que você tiver à mão. Essencialmente tem que ser uma órtese termoplástica, uma órtese de gesso? Não, às vezes pode ser um cabo de vassoura, um cano de PVC, pode ser um rolo de espuma, pode ser o cobertor enrolado. Tudo isso a gente consegue fazer órtese. Então vai da tua criatividade e buscando aquele objetivo que você deseja. Se é manter um segmento estendido, manter uma axila abduzida, né? Vai depender de onde essa lesão acometeu. E também o uso da malha. O uso da malha compressiva, ela se dá lá no ambulatório, depois que o paciente tem alta do hospital, quando já não tem mais feridas abertas da lesão. E é essencial a ISB, que é a International Society for Burn Injuries, a Sociedade Internacional de Queimaduras, ela tem nos seus guidelines, que é de 2016 e 2018, ela fala nessa questão da reabilitação e inclui esses itens na fisioterapia. Então, assim, é essencial que a gente faça, né, esse item. Dá para mim tratar o paciente só com cinesioterapia no ambulatório e sem malha? Não, não dá, gente. A cicatriz vai ficar uma nhaca, vai ficar uma porcaria e não dá certo. E isso não é o Juliano que diz. Isso existe, assim, já 1 milhão de artigos publicados, referenciados, com evidências científicas top, assim, e que não tem mais discussão no meio científico. Isso precisa ser associado, né? Então, a gente fala muito no movimento, na malha, e nesse conjunto que precisa existir. O que tiver além disso é um plus. Eu tenho um aparelho de LED com uma luz diferente, eu tenho um laser top que eu posso utilizar, ok, vai ser perfeito e vai ser the best. Agora, o basicão é isso, é a cinese e o uso da malha. Né? Eu acho que uma coisa assim bem legal, né? Que perguntaram, né? A Maio perguntou: a terapia ocupacional pode participar na criação dessa órtese? Com certeza. Né? Órtese é terra de ninguém, gente. Não tem é do terapeuta ocupacional ou é do fisioterapeuta. Não está escrito em lugar nenhum que é de um ou que é de outro. Na verdade, a gente precisa saber: eu quero construir uma órtese com finalidade terapêutica ocupacional ou fisioterapêutica. Né? E os dois podem estar trabalhando em conjunto, assim como se trabalha dentro de uma equipe que atende queimados, onde nosso tratamento ele é multidisciplinar. Que não adianta ter um cirurgião plástico maravilhoso, the best, que faça um mega enxerto, e ter uma enfermeira ou um fisioterapeuta que perde o enxerto porque ele não soube manipular. Então, o trabalho tem que ser muito bem casadinho. E ao contrário também, não adianta o cirurgião ser um the best, ele não ter os outros profissionais para auxiliar nesse processo todo. O enxerto dele vai ser perdido. Vai botar tudo água abaixo que ele demorou para fazer. Então, é um tratamento que precisa ser muito bem casado, discutido entre os membros da equipe. Eu acho que uma outra coisa que é importante falar, que hoje em dia nós estamos cada vez mais atuando, também é no processo da sala de emergência, né? A sala de emergência, a Helena, que está aí, tem uma grande experiência com isso, né? E hoje a gente já tem uma atuação bem definida do fisioterapeuta nesse momento. É essencial que e define isso muito assim, o prognóstico desse paciente quando ele cai no serviço.
que tem um fisioterapeuta capacitado para atender esse indivíduo lá no início, quando ele chegou dentro do hospital, quando ele cai no serviço, o fisioterapeuta vai ver ele 2 dias depois. A diferença no prognóstico é bem grande. Então, assim, nós cada vez mais estamos abrindo portas e tendo fisioterapeutas também nesses momentos, para trabalhar com VNI, essa parte respiratória. Poxa, isso é dermatofuncional? Porque queimaduras. Então, engana-se que dermatofuncional, acho que é só equipamento criolipólise. Vão ter que estudar respiratória também, tá, gente? Não, eu bato nessa tecla direto. Assim, as pessoas, quando eu tô falando sobre a Aladerme, quando eu tô falando sobre a dermato, as pessoas ficam assim, ué, mas é só estético. Eu falo, não é só estético. Por favor, dá um exemplo, uma outra coisa que eu acabo falando para o pessoal entender, né? Quando o cirurgião plástico faz a sua formação, ou até o vascular, eles têm que estudar tudo, né? Eles vão atender trauma, eles vão atender cirurgia reparadora, vão fazer cirurgia crâniofacial. Se o cara depois optar por só fazer lipoaspiração, ele vai escolher depois da formação dele, tá? Mas quando ele está se formando, ele tem que aprender o conjunto da obra. E aí depois a gente trilha o nosso caminho, de acordo com aquilo que a gente tiver mais afim, né? Se quer seguir só na estética, legal também, é tudo de bom, mas, né, cada um vai ter que escolher isso depois. Agora que é o momento de estudo, né? A Franciele colocou, né, que os terapeutas ocupacionais auxiliavam lá o serviço de cirurgia vascular em Campo Grande, junto com os fisioterapeutas, né? Isso é um trabalho conjunto, né? É como eu coloquei, não tem assim, é só teu, é só meu, né? Até porque é um recurso que os dois vão utilizar. Tô vendo ali, no caso a Maris também perguntou, no caso de queimaduras de vias aéreas por inalação, até onde vão os cuidados da dermato na prática, pensando nas complicações respiratórias? Olha, dependendo das complicações, acho que a doutora Ana, que é de Santa Maria, que está aí, que atendeu o pessoal da tragédia da Boate Kiss, que pode contar pra gente. Das várias reportagens aí que a gente já assistiu na televisão, tem paciente que precisou ser assistido por mais de 5 anos aí, né, em função das complicações respiratórias. Então vai depender do grau desse acometimento, e a reabilitação respiratória depois ela é fundamental nos casos onde tem acometimento grave respiratório. Inclusive, a ISB, ela recomenda, né, no seu último guideline, que é de 2018, fortemente que no ambulatório a gente faça o implemento de uma atividade cardiorrespiratória com um programa mínimo de 6 semanas. Porque vocês imaginam, o indivíduo fica internado no hospital, às vezes acamado por 30 dias, 40 ou muito mais, como é que fica a massa muscular e a capacidade cardiorrespiratória desse cara? Será que é só cicatriz que ele vai ter? Né? Então, todo o sistema cardiorrespiratório é altamente comprometido. Né? O professor Williams também entrou aí de Criciúma, obrigado. Prazer, gente. Eu vi que a professora Monique aí colocou, né, para a gente falar um pouquinho diante do enxerto, né? O enxerto, geralmente, ele segue um protocolo, né, que varia aí de acordo com a característica do tipo de cirurgia que o cirurgião vai executar. Ele, geralmente, na maioria das vezes, ele é feito numa espessura muito fina e ele está integrado na pele por volta dos 7 dias. Entre 7 e 10 dias é o tempo que a gente vai poder, né, fazer a movimentação do segmento que foi enxertado. Por exemplo, eu retirei pele da minha perna e coloquei no meu braço, né, a perna onde foi retirado, eu posso e devo já movimentar no outro dia, no dia mesmo da cirurgia, porque é uma área que precisa cicatrizar rápido, né, repitelizar rapidamente. E no braço eu vou deixar ali paradinho para que aquele enxerto pegue por um período de 7 a 10 dias. Vou ter que conversar com o cirurgião para ver, né, qual é o protocolo dele aí. E depois disso a gente vai estar mobilizando. Né? Vamos mobilizar, depois vai ser feito massagem em cima, né? Vai ser feito alongamento, por aí vai. Deu 15 dias e o enxerto caiu.
Então é um problema com a fisioterapia. Não, não é, gente. Se com 15 dias ele caiu é porque já não tinha pego antes. Enxerto com mais de 10 dias que não pegou, tchau, não pega mais. E aí vai ter que se pensar se vai ser feito um novo enxerto, se vai cicatrizar por segunda intenção, né? Em hospital, pouco se tem utilizado eletrotermofototerapia em cima de enxerto, né? Não é porque não tem evidências, existe evidência científica para uso, mas é porque geralmente o recurso ele, né, tem que colocar na balança. O que é mais importante? Posicionar e deixar ele estabilizado, fazer um bom curativo, ou se perder 1h30 para fazer uma aplicação de um recurso fototerapêutico. Então tem que ver custo-benefício dessas questões, né? Em ambulatório, daí se utiliza muito mais, porque muitas vezes o paciente ele tem alta já logo no dia que ele tira os pontos do enxerto, lá pelo 12º dia pós-enxertia, e ele ainda vai para o seu consultório, né, com umas feridinhas abertas. E aí a gente tem que usar uma alta frequência, uma corrente elétrica, um laser de baixa potência, um LED para auxiliar no fechamento dessa lesão. Eu vi que a Maris perguntou, né, a diferença do uso de retalho e enxerto no tratamento de queimaduras. O retalho cutâneo, ele seria assim um pedaço mais grosso de pele que é colocado. Às vezes vem até retalho, vem até tecido muscular junto. Mas isso hoje em dia está cada vez menos sendo utilizado. Por quê? Porque a gente tem substitutivos dérmicos hoje que são produtos tecnológicos, que o pessoal do LACET, que é onde eu fiz o doutorado ali em Florianópolis, que a Débora está aí, tem estudado bastante, que esses produtos eles substituem a derme. Então, e isso a gente já tem em conta para vender e tu pode ter na prateleira. Então é muito fácil de fazer essa utilização e a recuperação de um enxerto ela é muito mais rápida. Um retalho cutâneo vai demorar 30 dias, o paciente imobilizado, é mais tempo hospitalizado e por aí vai, né? Então as coisas são mais complicadas. O retalho cutâneo no queimado é quase como se fosse a última opção hoje, né, nesse tipo de tratamento. Doutor Juliano, o senhor pode falar um pouquinho sobre o tratamento com o uso de pele de tilápia? Então, a pele da tilápia, ela é um tratamento que, na verdade, hoje ela ainda está em pesquisa. Ela não é um tratamento que está liberado no Brasil ainda. É uma pesquisa que começou na Universidade Federal do Ceará e com pesquisadores aí que são amigos nossos, que estão na Sociedade Brasileira de Queimaduras, e optou-se porque é um produto muito barato. E eles têm tido bons resultados nas lesões superficiais, nas lesões profundas os resultados não são tão bons. O que acontece? A trama de colágeno da pele da tilápia ela é muito parecida com a da pele humana, porque é tecido animal, né? Nós só temos 2 tipos de célula na biologia, célula vegetal e animal, né? Que é a mesma nossa. Então, em função dessa proximidade e do custo da tilápia também ser muito barato, né? Porque no açude quantas tilápias não se consegue ter e a tilápia se produz no Brasil inteiro, então é fácil de encontrar ela também. Resolveu-se estudar, mas assim, ainda está em estudo, está se fazendo estudo multicêntrico. E assim, gente, não é que, né, tu vai tirar a pele lá de dentro do aquário e vai colocar na pessoa. Ela vai passar por um processo de esterilização no laboratório, tem toda uma testagem antes, então por isso que demora esse tempo. É claro que a gente tem curiosidade porque está sendo muito falado, né? Tem muita reportagem, muita coisa aí. E o cara vai se tornar o Aquaman? Não vai virar o Aquaman, né? Vai ter que malhar muito, né? Para ficar o Aquaman. Então, o que acontece, né? Essa pele da tilápia, na verdade, ela é um curativo biológico. À medida que o organismo vai retirando todo aquele colágeno que a pele tem, ele vai cicatrizando, aquela pele vai secando como se fosse uma feridinha, ela vai caindo. Então, é bem interessante, a gente espera aí que logo esteja aí no mercado com outras coisas que estão surgindo aí, né? Porque o grande boom do negócio é se descobrir hoje
um produto sintético. Eu falei que já existe derme sintética, que tem a derme e epiderme. Tá todo mundo estudando isso. Quem descobrir isso vai ganhar um prêmio Nobel. Então, né, a gente espera que seja, de repente, um brasileiro. Tem gente aí no Brasil estudando também. Uhum, verdade. É, sobre a fisioterapia, né, nas fases agudas e crônicas. A fase aguda, então, nós temos o uso de órteses. Faz um pouquinho de cinesioterapia? Então, nesse momento agudo, se é que a gente pode chamar, a gente poderia dizer que agudo é aquele momento inicial que o paciente entra no hospital, que ele está bem edemaciado, ele está instável hemodinamicamente, ele precisa poupar energia. Aí que a gente vai entrar com tudo com a fisioterapia respiratória. Então, a VNI, se for necessário entubar, com os cuidados na ventilação, com os diversos modos ventilatórios, com o posicionamento aí em prono e o uso de órtese nesse momento, essas órteses termoplásticas, principalmente, eles não são adequados, porque o paciente vai estar edemaciado e edema em excesso é uma contraindicação para o uso de órtese. Então é o momento que ele vai descansar. Passou essas 48 ou 72 horas depois do trauma, o que vai definir essa hora se é um pouco mais ou um pouco menos? É a condição dele. Se ele estiver estável, ok. Se o edema estiver diminuindo, é igual o tornozelo edemaciado que eu falei lá no início, né? É a mesma sistemática. Demora umas 48 horas para o tornozelo começar a reduzir o edema. No queimado, mesma coisa. É o mesmo processo inflamatório que acontece no organismo. Então, passando isso, né, desse momento, aí a gente vai começar o movimento, a deambulação, né? Continua com os cuidados respiratórios, se ele não tiver mais aí numa VNI ou um ventilador, e por aí vai até o momento da alta, né? E nesse momento da alta é um momento bem importante, porque muitos fisioterapeutas não vão ter visto o paciente lá dentro do hospital, aliás, a maioria deles, né? Porque assim, ó, o que acontece? No Brasil, a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ela estima que se queimam em torno de 1 milhão de pessoas por ano. Mas desse 1 milhão, 100 mil são internadas. Porque são só os mais graves que são internados. Mas mesmo assim é uma galera, né? 100 mil pessoas é gente pra caramba. E aí interna no Brasil inteiro. E essas 100 mil que internou, elas saem do hospital e vão precisar de um atendimento pós-hospitalar. Então são esses aí que vão cair nas clínicas, escolas, no centro de saúde da prefeitura, nos consultórios. Uhum. E aí o fisioterapeuta vai ter que pensar numa atenção à cicatriz, na malha, no uso aí de uma fita de silicone também, se for o caso, né? Vai ter que pensar nessas estratégias aí. Até chegar o momento, né? Isso nós vamos atender esse paciente por um período mínimo de 2 anos, vai um período de 2 a 5 anos após a lesão. E nesse período é importante também que a gente pense já na reintegração social desse indivíduo, né? O que eu costumo já fazer com os pacientes que a gente atende é, nesse primeiro momento, já pensar na questão da atividade física dele. Uhum. E uma atividade física que esteja assim atrelada com algum objetivo que eu queira um tratamento com ele. Então, seja uma luta marcial que vai favorecer o alongamento de membro superior, abertura de perna, ou uma dança, ou se ele é mais afim de jogar vôlei, futebol, se ele é afim de natação, de surf. Então, a atividade física para ele é essencial. A gente precisa, sim, casar isso com o tratamento fisioterapêutico. Então, já introduzindo, muitas vezes os pacientes às vezes nem fazem atividade física ainda, tal, mas a gente vai sugerindo, né? E aí vai conduzindo eles aí com a ajuda do profissional de educação física, e para que esse caminho da reabilitação no sentido mais amplo, que, né, não só reabilitação física de fisioterapia, seja alcançado. Uhum. Entendi, com certeza. É um paciente de difícil alta? Ele reluta a sair da fisioterapia? Como é que é o perfil, mais ou menos?
Na verdade, assim, ó, no começo, né, porque hoje em dia quem interna em centro de tratamento de queimados do país, nós temos 63 centros de tratamento hoje no país. A maioria deles está aí na região sudeste. E no Rio tem alguns, tem São Paulo, né, tem Espírito Santo e tal. E esses pacientes, eles já têm um atendimento hospitalar por fisioterapeutas. Então, eles já vêm para o ambulatório, né, com aquela ideia do que é, né, a importância de se fazer o atendimento adequado, tal. E esses pacientes, o que acontece, a maior dificuldade nossa é que muitas vezes ele sai do hospital e ele está de saco cheio de tudo, né? Ele não quer mais saber de cirurgia, ele não quer mais saber de fisioterapia, ele quer descansar. Então, assim, ele precisa entender que quando ele sai do hospital, o tratamento está só iniciando. Que muitas vezes ele fica internado 40 dias, mas ele vai ficar 3, 4 anos no processo de reabilitação. Então, isso ele não consegue assimilar muito bem quando ele está dentro do hospital. E é importante que a gente converse sempre, explique para a família também, porque quando tem adesão da família, o tratamento anda melhor, porque quando ele não trata adequadamente, as sequelas aparecem, né? E não é um caso ou outro. Acontece muito. O paciente desaparece por 6 meses, depois ele chega no ambulatório do hospital com sequela e o cirurgião plástico ele não faz milagre, né? Porque se o paciente chegou lá com encurtamento em membro superior, por exemplo, uma restrição de movimento de cotovelo ou no pescoço, tem tecido fibroso, tem tecido vascular ali embaixo daquela cicatriz. Então não é só passar o bisturi e soltou tudo. Tem anquilose óssea. Então, assim, o negócio é complicado. E né, nós precisamos deixar isso muito claro para ele. Né? De repente mostrando algum vídeo de outro paciente, mostrando as cicatrizes também, são algumas estratégias que a gente tem para que eles entendam um pouco melhor. A mesma coisa é a questão da malha, né? Porque a malha é algo bem difícil para aderência do paciente, porque ela é apertada, né? Nós moramos num país quente, porque é frio agora só no inverno, né? Que tá frio aqui de São Paulo para baixo, aí no Rio já tá calor, né? Tá. E, então, Não, hoje fez um friozinho. é um friozinho de 23 graus. Então, o que acontece? É difícil, às vezes, ter essa aderência da malha, porque a malha esquenta. Só que, com o tempo, ele vai vendo que o uso dela constante vai lhe trazer benefícios. A cicatriz vai ficar mais macia, ela vai ficar mais baixinha, porque a malha, ela impede o crescimento das cicatrizes hipertróficas. Então, auxilia muito, né? Só que ele precisa visualizar isso. Eu fiquei pensando, o paciente provavelmente vai falar, mas eu não quero usar malha porque é feio, porque vai chamar atenção, porque vai doer, porque esquenta. Provavelmente são esses comentários, né? Sim, tem esses comentários que tu colocou, mas também tem ao contrário. Porque quando ele está muito tempo usando, muitas vezes ele não quer tirar porque a malha esconde a cicatriz. Então, o que acaba acontecendo? Escondeu a cicatriz e aí ele deu os 2 anos, ele vai usar a malha por 2 anos. Quando retirou a malha, ele vai ter que mostrar a cicatriz para todo mundo. Então, às vezes, a malha também é algo que ele tem para dar uma dribleada, para esconder a cicatriz. Se bem que hoje, nessa história da cicatriz, nós temos hoje na atualidade, recursos melhores já para se tratar a cicatriz. Né? Existe laser de baixa potência, laser de alta potência, os lasers fracionados, ablativo, não ablativo, mas isso são coisas que vai se fazer só depois dos 2 anos, tá? Não se faz antes, porque nesse período de 2 anos pós-queimadura é um período que o paciente ainda está em processo de reparo tecidual. Então, essa cicatriz ainda está se formando. Não, e tanto é que cirurgia reparadora não se faz antes do 1º ano pós-lesão. É sempre depois, porque ainda é muito cedo. A cicatriz está se formando e se a gente conseguir manipular ela adequadamente, a gente consegue resolver muitas coisas. Que a Stephanie perguntou agora. Deixa eu ver aqui que eu não vi a pergunta da Stephanie.
É comum os pacientes sentirem algum tipo de medo, receio de movimentar a área queimada? Se sim, pode se desenvolver cinesiofobia? Ah, com certeza. Agora que eu vi, a professora Hélia também entrou. Quero agradecer por estar aqui com a gente, que foi a primeira presidente da Brafidef, a professora Hélia. Não a conheço pessoalmente, espero que a gente venha se conhecer aí logo, tá, Ai, professora? Uma satisfação. a gente está E sempre junto lá no que campus. bom. A gente fica muito contente aí, que foi a nossa primeira presidente da associação aí. E essa questão da cinesiofobia com o paciente queimado, ela existe sim, e só que é assim, ó, o que que a gente fala? O paciente queimado é o único que eu acho que não dá pra gente levar aquela premissa que nós temos enquanto fisioterapeuta, que a gente vai executar o movimento até o limite da dor com esse paciente. Uhum, Porque se a gente for pensar nisso, de limite da dor, você nem toca no paciente. Essa é a realidade do paciente queimado. Muitas vezes vai doer, vai, só que nós precisamos entender se essa dor é uma dor psicológica ou é uma dor realmente fisiológica. E existem uhum, artefatos para diminuir a dor. A gente pode trabalhar a realidade virtual, hoje em dia com os jogos, com os próprios óculos de realidade 3D, já se trabalha isso, né? A gente tem recurso elétrico, tem recurso de acupuntura, fotoelétrico, tem medicamentos também que se usam para o controle da dor. Então, é muito importante a gente identificar isso. Né? A Maris perguntou se o fisioterapeuta participa do desbridamento. O fisioterapeuta, lá no momento, ele não pega bisturi para desbridar. Quem faz isso é o enfermeiro ou, em alguns casos, o médico. Mas o fisioterapeuta participa da balneoterapia, que é o banho. É nesse momento que a gente vai aproveitar que o paciente está com uma sedação. Geralmente, ele recebe uma morfina endovenosa nesse momento, ou ele está sedado lá numa sala de banho ou no centro cirúrgico, e a gente vai mobilizar ele, vai mobilizar as cicatrizes e vai colocar ele numa posição adequada e fixar as órteses também. Então, o fisioterapeuta está junto nesse momento. uhum. Doutor Juliano, eu andei lendo o acórdão número 924 de 2018, que dispõe sobre a habilidade do fisioterapeuta para tratar feridas e queimaduras. Eu acredito que o fisioterapeuta já tratava, mas por que só em 2018? É, Então é curioso, né? Porque muitas vezes o fisioterapeuta realmente, ele já trata queimaduras muito antes da profissão existir no Brasil. Tanto é que os primeiros artigos científicos que nós encontramos no PubMed para formular esse parecer científico que embasa o acórdão, do qual nós participamos, a Brafidef, ele relata da década de 40 do século passado. Então é muito tempo, né? E por que que só saiu algo escrito agora? Né? Porque muitas vezes nós precisamos de um papel escrito para definir algumas coisas. Né? Sim. Dá um exemplo muito claro: nós não temos nenhum papel hoje escrito do sistema CREFITO-COFITO que fale a respeito do microagulhamento. E a gente aprende, faz, todo mundo utiliza, mas não tem um papel. O dia que dá um problema, qualquer coisa, vão dizer, não tem papel escrito. Né? Então precisou se criar essa regulamentação, né, só para auxiliar na regulamentação da profissão mesmo. E para evitar alguns problemas que estavam tendo. Tem algumas brigas que às vezes acontecem entre conselhos profissionais, que às vezes os profissionais que estão lá na ponta do trabalho nem sabem o que está acontecendo, e os conselhos às vezes acabam comprando algumas brigas, como foi o caso desse acórdão 924, que o Conselho Federal de Enfermagem entrou na justiça com uma ação para derrubar esse acórdão, porque ele entendia que quem trata feridas e queimaduras é só o enfermeiro, que o fisioterapeuta não pode tratar. Então, é o que a gente sempre colocou, né? O fisioterapeuta trata ferida e queimadura, sim, com fisioterapia. Assim como o enfermeiro trata com enfermagem, o médico com medicina, o veterinário com medicina veterinária, cada um na sua área. O pedagogo também trata queimadura, sim, com pedagogia, o assistente social com serviço social. Todos tratam, cada um na sua área de atuação. Então, foi isso que o Conselho Federal de Enfermagem não entendeu. Mas
foi legal, saiu parecer favorável para a gente, o acórdão continua aí, estamos todos bem, continuamos na mesma, executando as atividades aí de muito tempo. A Marjorie está falando um pouquinho sobre a queimadura causada por radioterapia. Se tem como prevenir. Então, provavelmente daqui a pouco vai fechar, mas a gente pode abrir outra de novo, se não der tempo? Acho que conseguimos, sim. Ela falou sobre prevenção de queimadura por radioterapia e como diminuir os danos. Assim, prevenção não tem, né? Porque aí é o custo-benefício. A gente sabe que a radioterapia ela é feita para tratamento oncológico. E aí, assim, é melhor queimar a pele do que continuar com o tumor. Então, muitas vezes não tem como prevenir, porque é um efeito adverso da radioterapia mesmo, as queimaduras. O que tem que fazer é o cuidado com a cicatriz dessa queimadura. Porque aí o que tem aparecido, que a gente tem visto alguns casos, por exemplo, mulheres que tratam câncer de colo de útero e chegam com sinéquias na região do quadril, né? Então, com uma prega de pele na virilha e não abre mais a virilha. E aí você só vai descobrir depois de um tempo. A pessoa não usa mais calça, ela só passa a usar saia. Ou vão ter cicatrizes hipertróficas próximo à mama, próximo à axila, que é onde é incidido radioterapia. Então, o fisioterapeuta que atende esses casos, ele tem que estar atento para ver como essa cicatriz está se comportando. Porque a gente tem meios de melhorar a cicatriz. Será que não tem que fazer uma compressão nessa cicatriz com o uso de uma malha ou de uma lâmina de silicone, né? Ou de uma hidratação adequada? Ou um taping compressivo. Então é nisso que a gente precisa se ater, porque depois que uma cicatriz hipertrófica já está instalada depois de um ano é mais difícil, né? Então eu acho que a ideia da prevenção é pensar na prevenção dessa sequela da cicatriz. Uhum. Então, professor, eu queria te agradecer imensamente. Nós estamos encerrando. São tantas coisas que eu queria continuar conversando, mas o tempo não nos permite. Mas eu estou muito feliz com a sua presença. A Alader me agradece imensamente a sua presença aqui. Foi ótimo, foi maravilhoso. E espero que no futuro possamos continuar com essa parceria, que nós possamos continuar fazendo lives, porque foi muito enriquecedor. Que bom, é uma satisfação estar sempre com vocês. Contem sempre aí com a Abrafidef, comigo também, no que pudermos estar próximos, nem que seja virtualmente agora, né? Não dá para todo mundo se aproximar ainda. Verdade. Mas logo, logo essa pandemia acaba aí. Deixar um abração para a Ângela também. Olha, tem muitos fisioterapeutas que trabalham com queimaduras que estão aí. Legal, obrigado. Obrigada, pessoal. Sigam a Aladerme, sigam a nossa liga. Aí já quero a próxima, sim, a gente já quer a próxima. Isso aí, obrigado então, Maria Alice, por tudo. Obrigada a todos, agradeço pela participação, tá bom? Obrigada. Até logo, tchau. Tchau.